Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa tarde, quero ler um versículo da Bíblia Sagrada. Mas para isso eu vou orar primeiro. Deixa eu dar uma hora aqui que está chuviscando muito. Eu vou botar a Bíblia aqui mais perto. Nosso Deus, te agradeço por estar aqui. E agradeço pela vida que tenho, eu e meus filhos. E quero agradecer por essa pessoa que está ouvindo esse vídeo. Deus, conduza debaixo da tua graça. E eu peço e agradeço essas bênçãos, agradeço ao Pai, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. E amados, a você que está aí do outro lado, eu quero ler um versículo encontrado no livro de Salmos 119, 44, onde se lê dizendo assim: Servirei de contínuo a tua lei, para sempre eternamente. Andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Falarei dos teus estatutos perante os reis e não me envergonharei. Tenho prazer nos teus mandamentos, porque os amo. Levanto as mãos para os teus mandamentos, que amo e medito nos teus decretos. Assim seja. Meus amados, meditando nesses versículos, e já foi citado um versículo, ou seja, uma frase que diz assim: este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Senhores, mas é bom relembrar, né? Né? Quando lidamos com a palavra de Deus, nós temos de entender que é impossível a compatibilidade, né, entre a Bíblia e o pecado. Por isso, talvez você que ama a Deus, né, mas não quer a palavra de Deus. Você está entendendo? Você pode responder esta pergunta: até que ponto estou sendo possuído pela palavra, de maneira que estou me afastando de Deus? Não, até que ponto você está, mas a pergunta é até que ponto você está envolvido com esta palavra, que ela está fazendo você se afastar do pecado. Até que ponto? Bom, pensando nisso, entendo que existe necessidade para você, para mim, para nós viver a Bíblia Sagrada. A necessidade de viver a Bíblia. Fica com esse texto para você. A necessidade de viver a Bíblia. É obediência proposital. Obediência proposital. Eu lembro que um certo cidadão, ao colocar um sino em uma catedral, e o som do sino estava incerto, e foi tirado para ver o que estava acontecendo, o que tinha acontecido com aquele sino. Foi porque um pingo de solda foi colocado pelo lado de fora, a mais do que precisava, por isso o som ficou desincerto. Você entendeu?
pequenos males, né? Pequenos males. Bom, são pecados que, na verdade, que prejudica, né? Prejudica a nossa vida. Às vezes pequenas coisas que prejudicam a nossa vida, que parece ser muito importante, ou de quase importância aquilo que eu estou fazendo, aquilo que fiz, aquilo que você está fazendo. E essas coisinhas assim vão se acumulando na vida do crente, em nosso dia a dia. E isso traz sérios prejuízos espirituais e nos faz, às vezes, até afastar da igreja, afastar de Deus, afastar de ler a Bíblia. E a obediência voluntária é obediência voluntária. Ter propósito de servir a Deus, você tem diante de você mesmo, né? Essa obediência proposital, ou como é que vai a negligência, também a negligência. Bem, amados, eu posso dizer isso, e como no decorrer dos anos que pastorei a igreja. Quantas vezes a gente está lá embaixo? Não estou aqui para tocar pedra e jogar pedra em ninguém. Eu tenho experiência dessas coisas. Deus poderia te abrir, né? te obrigar, né? à obediência, mas deixou isso para cada pessoa. Isso cabe você escolher a obediência proposital ou a negligência. Isso deixou com o ser humano. Tá bom? Deus pode obrigar. No Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7, 24 em diante, Jesus mostrou que 2 homens construíram uma casa, sendo que um edificou sobre a rocha e outro edificou sobre a areia. Então, meus amados, Jesus deixou claro que foi o homem prudente, aquele que construiu a casa na rocha, né? Aquele que ouve a palavra do Senhor, e as pratica, é esse. No homem insensato é aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. Quantas vezes isso tem acontecido com homens e mulheres de Deus? É verdade. A obediência proposital está talvez longe do ser humano. Talvez está longe de você. E quantas vezes às vezes um irmão pisa no pé da gente e a gente não quer perdoar, não chama ele para conversar, né? Cria um problema com aquela pessoa. Meus irmãos, na verdade, é isso que eu estou falando. Quem tem um reconhecimento da palavra de Deus, vai e chama aquela pessoa. Isso é algo, os pormenores que eu estou falando, mas tanto quantas outras coisas pesadas, como servo de Deus, tem feito o que não deveria fazer. É preciso servir a Deus. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 2, deseja ardentemente, como criança recém-nascida, e o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Então é esse, o homem, a mulher, lendo a Bíblia, procurando viver uma vida digna de buscar Deus. Aí sim, é como se aquela criança quer realmente o leite materno, o leite chorando para beber o leite. Esta é uma ação voluntária que procede da regeneração. O intento, desejo para o deleito espiritual é experimentar o sabor
da palavra, quando a pessoa é tocada, é chamado. Ela sente prazer de buscar, de estar ali, buscando a palavra de Deus. A necessidade de viver a Bíblia. E você? É preciso um desejo ardente, assim como a criança, né, recém-nascida, deseja o leite materno. É isso, meus amados. Nada substitui o poder desta palavra. Conforme Efésios capítulo 4, versículo 15. Cresçamos em tudo, né, aquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus. Né? Este é o alimento espiritual mesmo. Quer se alimentar? Quer se alimentar? Busque. Procure viver, procuramos viver uma vida melhor, uma vida diferenciada. Há uma necessidade de viver a palavra. Há uma necessidade nesse mundo tão difícil, né, que nada, isso não faz mal, isso não prejudica a minha vida cristã. Isso, nos dias que nós estamos vivendo atual, as coisas mudaram. Mudaram. Este é o resultado da palavra da vida, né, ou da palavra que vive na vida de cada um. É crer na Bíblia, não é olhar para pastor, não é olhar para o irmão que se está ou não está, não é se realmente a irmã veste mal ou o pastor vive mal. Tem que olhar para a Bíblia Sagrada. Deixa a história de olhar para os pastores. Quantas pessoas aí vivem olhando para o ministério tal, que o ministério está lá embaixo, que o pastor não vive isso, não vive aquilo, quer mais dinheiro. Viva a tua vida, cara. Viva a tua vida cristã para a honra e glória. Vivamos. Ei, Gonzaga. Oi, sou eu. Vamos viver a palavra de Deus? Vamos. O salmista diz, quanto no meu coração, ou seja, guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Vamos fazer isso? O salmista dizia, quando no centro da minha vida, que será isso? Emoções? Intelecto? A vontade própria? Não. É vontade de servir, de buscar Deus, de ter Deus na minha vida. Tá bom? E quando Deus age, ou quando a Bíblia toma lugar em tua, na nossa vida, eu não vou olhar para pastor, eu não vou olhar para ministério tal que só quer dinheiro, eu não vou olhar para isso não. Né? Quer exercer uma vida cristã? Quer exercer uma vida cristã que agrada a Deus? Então, meu prezado, olhe para você mesmo, como pastor, como você está pastoreando, como você está servindo, como você está contribuindo, tá entendendo? É a mudança na vida de cada um faz a diferença. Uma nova criatura, como você está avaliando agora? Como você está avaliando a tua vida cristã? Rapaz, deixa essa história de olhar para a vida dos outros. Olha para a tua vida, olha para a tua vida cristã. Eu vou olhar para a minha. Esses tempos eu tenho olhado para a minha vida. Deus, quantas vezes eu estive lá embaixo? Quantas vezes você está lá embaixo? Você quer tocar na vida do outro. Quando alguém, às vezes, faz algo que não deveria fazer, você toca o dedo e diz, acaba de esquecer, isso aí não é crente não. Talvez que não é você. Talvez que não é você, porque o bom pastor, quando soube disso, que uma ovelha tinha desgarrado, ele foi lá, estava no buraco, ele levou e botou nos ombros e levou para a casa dele. E depois de curada, colocou no meio das outras ovelhas, porque ovelha sabe muito bem falar da vida alheia. Muitas ovelhas sabem tocar, dar pancada nos outros. Assim também como pastor. Bom, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza e nos faça crescer na graça e no poder de Deus. Que Deus nos abençoe, perdoe o pecado em nós, que depois de crente nós temos cometido. Que Deus apague essas transgressões. Amém e amém. Que Deus abençoe e mande esse vídeo para outra pessoa.